Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Como vocês sabem, eu sou Carlos Eduardo Bernardo, eu sou filósofo e pesquisador. Esse vídeo eu estou fazendo aqui como, digamos, como que um vídeo de comemoração, de agradecimento, né, por mais um ano que nós tivemos a oportunidade de viver, né? E para comunicar, para falar um pouco para vocês eu tive muitas boas experiências esse ano, muitas coisas legais me aconteceram, muitas coisas bonitas, né, ocorreram e oportunidades de novas investigações, de novas reflexões, de produção de novo conteúdo, de novas pessoas interagindo comigo aqui no canal e também no meu Instagram. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que se tornou algo muito especial para mim. E eu tô querendo realmente compartilhar com vocês um pouco disso, tá? É, Esse ano eu resolvi me dedicar ao estudo dos Edas, tá? Que são um conjunto de mitos, né? De narrativas mitológicas sagradas, né? Dos antigos povos nórdicos, né? Então, as narrativas que compõem o ciclo do que a gente vai chamar de mitologia nórdica. E eu adquiri no começo do ano o Eda poético, que é o Eda em verso, e o Eda em prosa, e eu tenho me dedicado esse ano a uma leitura analítica do Eda em verso, ou seja, o Eda poético. E o texto que eu adquiri, o exemplar que eu adquiri, é uma tradução, é claro, em língua portuguesa, que é feita a partir dos manuscritos, né, da compilação realizada entre o século IX e o século XI da era cristã. As narrativas mitológicas são muito mais antigas do que isso, mas a sua forma escrita só vem ser registrada a partir desse período. Então, esse é o texto que eu vou fazer uso, né, que eu tenho lido. Então, tá aqui a Ueda em verso, tá? É uma edição bonita, com algumas ilustrações, né, com algumas notas, uma introdução relativamente boa, né? São um conjunto de poesias ou de poemas. E para vocês terem uma ideia da riqueza e da profundidade desses livros, eu adquiri esse exemplar no começo do ano e iniciei a minha leitura, basicamente, se não me engano, foi em maio, e até agora eu só li dois dos poemas. Isso não significa que não dê para ler muito mais rápido do que isso. Dá para ler sim. Só que eu estou fazendo uma leitura diferente. Eu estou fazendo uma leitura exegética ou hermenêutica. Né? Eu estou fazendo uma leitura analítica do texto. Então, eu estou indo a cada referência, estou procurando as fontes, estou procurando fazer análise comparativas com outras concepções espirituais, com outras tradições espirituais que não apenas a nórdica. Estou buscando as referências aos conceitos que ali aparecem, tentando compreender e analisar a simbologia que aparece também, os conceitos e assim por diante. Então é uma leitura analítica, não é uma leitura qualquer. E estamos nesse período agora, nós estamos no período de final de ano, aqui comemoramos no dia 25, né, de dezembro o Natal, né, uma festa tipicamente cristã, mas que na realidade ela coincide em muitos elementos com uma outra comemoração que é comum dos povos nórdicos, né? Que é a comemoração do solstício de inverno. Né? Então essa é a mais importante celebração dos povos nórdicos, que é o solstício de inverno. Né? É conhecido pelo termo Jula e marca o retorno do sol. Né? E simboliza assim, a esperança, a renovação, a resiliência. Né? E muitas das tradições que nós temos do Natal, elas são têm suas raízes nesse festival nórdico do Yula ou do solstício de inverno. Então, por exemplo, as árvores decoradas, as celebrações festivas, né? Tem uma outra coisa que é interessante, é que um elemento central do Yula é que o sol ele é a representação da criança da promessa. Então é uma celebração que é realizada, né, em torno da imagem da deusa, né, na tradição nórdica seria Frigg, ou se não Freya, e ela representaria a terra, né, a fertilidade, e ela dá a luz a um filho que é o sol. Cada dia ele vem mais forte, levando consigo as dificuldades que o inverno
apresenta, né? Então essa ideia de uma deusa mãe, né, que dá um filho, ela está presente em várias tradições mitológicas, né, em várias expressões daquilo que o René Guénon chama de tradição do espírito ou tradição primordial, né? A gente tem, por exemplo, entre os celtas, a deusa mãe Danu, também tem uma representação dela nesse sentido, entre os gregos Deméter. Então, essa simbologia, ela é presente nas grandes expressões da tradição do espírito. Tá? Eu vou fazer essa minha leitura analítica junto a vocês, tá? De uma forma fragmentada. Eu escolhi essa data porque estamos, então, comemorando as festividades de virada de ano, de final de um ciclo, né, do final do ano de 2025, assim como o solstício de inverno é a comemoração no Iula do final de um ciclo e do início de um novo ciclo. Então é isso que representa para nós, também aqui no Ocidente, na tradição cristã, na expressão cristã também, essa virada, esse final desse ciclo, né? O nascimento dessa criança também, Jesus Cristo. Claro que a gente sabe que é uma data simbólica, né? Representa essa renovação, representa essa iluminação, né? A gente lembra, por exemplo, um texto do Evangelho de Mateus que remete ao livro do profeta Isaías, que diz: e aqueles que estavam sentados nas trevas viram uma grande luz, e os que estavam na escuridão a luz brilhou. E essa luz é Cristo. Então é esse menino que é a criança da promessa, a qual também os nórdicos, de uma certa forma, aguardavam simbolicamente, né, falando. Então, isso é o que eu quero falar para vocês, tá? Dessas aproximações entre o Natal e Iula, entre as festividades de final de ano e o Iula, né? O solstício de inverno ele é comemorado aproximadamente entre o dia 21 de dezembro até o início de janeiro, mais ou menos dia 1º de janeiro. Né? Então, são comemorações com muitas festas, com muita dança, com muita música, com muitos elementos simbólicos. Tá? Então, eu vou fazer a leitura. Então, eu falei, eu vou fazer 3 vídeos, vou tentar ser breves, assim, não quero estender muito em cada um deles, para que vocês possam digerir com muita calma, com muita alegria, e para que vocês vejam, para que vocês conheçam um pouco do que eu tenho aprendido a partir da leitura do Eda Poético, tá bom? E dessa análise, dessa leitura analítica, dessa análise comparativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler 3 porções do texto, tá? Deixa eu só pegar separado para vocês aqui. Eu vou ler a estrofe de 1 a 7 nesse vídeo, tá? E aí a gente vai ter ali a noção, né, da criação de todas as coisas ali e da ordenação do cosmos. Depois eu vou fazer as leituras nos outros vídeos, aí eu vou mencionar mais as 2 leituras possíveis. Mas ao término desse vídeo, teremos um vídeo adicional, que é um vídeo que vai unir os dois. O primeiro vídeo eu leio uma porção, um conjunto de estrofes, e no segundo vídeo 2 conjuntos de estrofe. Mas entre um e outro eu quero fazer um vídeo específico falando sobre a simbologia do número 9, como essa simbologia é importante na tradição do espírito, em especial na tradição da nórdica, a expressão da mitologia nórdica, tá? Então a leitura do Voluspa, tá? Que seria as palavras, né, da vidente. A palavra Voluspa, o título desse poema Voluspa, significa as palavras da vidente. Ela era a representação de um diálogo entre Odin e uma Velva, que é uma vidente, é uma espécie de maga, de mulher dotada de extrema sabedoria, e que ela vai ensinar, ela vai começar a falar algumas coisas para Odin, né? E aí a partir da sua fala a gente vai poder analisar várias coisas sobre os mitos nórdicos, tá? Então, abrindo aqui o texto para fazer a leitura, começando a primeira estrofe, tá? Um momento eu peço de todas as tribos, as maiores e as menores, e a dos descendentes de Heimdall. Então, esse Heimdall é aquele que se torna depois o progenitor das 3 raças da humanidade, tá? Pai dos mortos, esse é um dos títulos de Odin. Pai dos mortos, exatamente por causa daquele sacrifício no outro poema chamado Havamal. E Odin ali, ele se sacrifica para obter o segredo dos encantamentos e ele volta à vida. Então ele é chamado de um dos títulos dele é Pai dos Mortos, né? Você me pediu que eu contasse as antigas histórias dos seres vivos, aquelas mais antigas das quais me recordo, porque a Völva, ela tem uma antiguidade tremenda. A gente vai ver isso aqui também no poema. Lembro-me de gigantes que nasceram no início de tudo,
e que me criaram há muito tempo. Lembro-me de 9 mundos. Então aqui já começa a aparecer a importância simbólica do número 9, a qual vocês terão um vídeo aqui para vocês assistirem sobre o número 9. Não deixem de assistir porque é bem interessante, que eu vou traçar uns paralelos bem legais e uma análise bem interessante, tá? Se você também tiver coisas para dizer sobre o número 9 em outras tradições espirituais que você queira comentar, observar, pode comentar aí, vai falando que a gente pode interagir, ok? Então aqui está. Lembro-me dos 9 mundos e lembro-me de 9 mulheres gigantes, tá vendo? Então aqui, ó, 9 mundos, 9 mulheres gigantes, né? A poderosa árvore abaixo da terra. Então aqui nós temos já uma referência a Yggdrasil, tá? Essas 9 mulheres são as mães originárias, tá? Do Heimdall, Heimdall que vai dar origem às 3 espécies humanas, tá? Bem cedo, Ymir fez seus assentamentos. Então, Ymir foi o primeiro ser vivo, tá? Ele surgiu e era um gigante de gelo, tá? O Ymir. Não havia areia, nem mar, nem ondas frescas, né? A terra não estava em lugar nenhum, nem o céu acima. O vazio bocejante e a grama não existia em lugar algum. Então, olha só a descrição primordial de um caos, de uma massa informe, tá? Algo caótico, que aparece em muitas das tradições antigas. Aparece, por exemplo, na narrativa do Gilgamesh, tá? O Gilgamesh aparece lá, essa massa informe, aparece na Gênesis ou na Bereshit hebraica, que é a Gênesis, traduzida por Gênesis por nós. Inclusive aparece com a expressão Turru Vavuhu, tá? Que é sem forma e vazia. E aqui, continuando, agora estou na quarta estrofe, tá? Até que os filhos de Bor criaram a superfície da terra, tá? Bor era o filho de Puri, que surgiu do gelo lambido por uma vaca, chamada Udumva. Ele também é pai de Odin, Vil e Vre. Até que os filhos de Bor criaram a superfície da terra, aqueles que moldaram a gloriosa Midgard. Então, Midgard é a terra do meio, que seria a terra dos humanos, tá? É o país do meio, o lar dos primeiros homens, e onde vivia a serpente Midgard. Então, em Midgard também vive a serpente, cujo nome é Midgard. Tá? O sol brilhou do sul sobre as pedras, e em seguida o solo se cobriu de verde. Então aqui é a criação da ordem cósmica, tá? Do sul, sol, que representa o homem, companheira de lua, que representa a mulher, né? Jogou sua mão direita ao redor da borda do céu. Sol não sabia onde ficava o seu salão. As estrelas não sabiam onde ficavam os seus lugares. A lua não sabia onde ela poderia ficar. Então, o sol e a lua são a mulher e o homem, né? Uma representação, respectivamente, também são chamados de Sol e Mani, tá? E então todos os deuses foram para os tronos do destino. Os deuses sacrossantos e ponderaram o seguinte: à noite e a seus filhos deram nomes. Então eles foram nomeando os seus filhos, os deuses foram nomeando os filhos, nomearam a noite, ó. Eles nomearam a manhã e o meio-dia, a tarde e a noite, para que pudessem contar o tempo em anos. Então a gente percebe aqui, olha só que interessante, quanto para quem faz a leitura, conhece a Gênese, né? Ou Bereshit, como você tem no início, lembra quando Deus vai nomeando e diz: e ele fez manhã, tarde e noite e chamou dia. Então olha que interessante essa ideia de que na estruturação do universo os deuses vão também nomeando essas sequências cronológicas. E os Aesir se encontraram na planície de Idavod. Então os Aesir, pessoal, Aesir é um termo plural, tá? O Aesir é o termo plural de As, que é traduzido por deuses. Aesir é traduzido por deuses, né? Enquanto o termo Yajnur é traduzido por deusas. Então, os deuses são Aesir e as deusas são Ajnur.
e eles se reuniram, se encontraram na planície de Idalvold. Então a planície de Idalvold ou Idalvöll, né, em nórdico antigo, é o lugar associado onde os deuses realizavam seu julgamento. É, é ali que eles criaram, foi a partir dali que eles criaram o mundo, tá? E nessa planície se localiza o salão de Glehatsheim, que é onde os deuses se reúnem, tá? E fazem ali suas comemorações, tal, e suas festas e tudo mais, tá bom? Alto, eles construíram altares e templos, montaram suas forjas e criaram coisas preciosas. Deram forma a pinças e fizeram ferramentas. Tá? Então aqui eles foram criando tudo que é precioso, tudo que tudo que é belo, tudo que é precioso, toda a beleza foi criada ali a partir, né, de Idavol. E então essas são as 7 primeiras estrofes do Eda em verso. E elas então relatam a criação de todas as coisas e a ordenação de todas as coisas, ou seja, quando eles vão colocando ordem, estabelecendo uma ordem, ou seja, o cosmos, né, porque a palavra cosmos tem esse significado também, né, na realidade criada. Então, então eu sugiro a vocês agora a assistência do vídeo sobre o simbolismo do número 9 e na sequência assista então as duas leituras e análises das estrofes que eu vou ler sequencialmente e que se relacionam muito diretamente com o Iula, tá? E também com essas festas de final de ano, tá? Eu agradeço vocês, peço que vocês comentem aí, compartilhem, curtam, comentem o que vocês acharam dessa leitura, dessa breve análise, tá? Não foi muito extensa, mas é uma análise interessante, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre os mitos nórdicos. Comentem, por favor, e compartilhem, curtam, e que se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E acessa aqui vídeo número 9.